Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo o deputado estadual Inácio de Loyola, ele que é do PDT, né, filiou-se ao partido em março deste ano e vai nos fazer uma análise da conjuntura político-econômica nacional, bem como vai falar das ações, das indicações, dos projetos que ele de autoria dele aqui na Assembleia Legislativa de Alagoas. Deputado, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui, mais uma vez, e gostaria de iniciar essa entrevista falando sobre essa questão que abala o país, que abalou o país, da greve dos caminhoneiros, que depois quase se transforma num movimento nacional mais amplo, diante das insatisfações, né, de todas as áreas no país ao governo Temer, e que culminou nessa paralisação dos caminhoneiros, porque sentiram no bolso o peso do valor do diesel e, claro, isso colocou o país numa berlinda, digamos assim. Eu pergunto que avaliação o senhor faz desse movimento e dessas perspectivas que nós temos de um país que até bem pouco tempo estava como a quinta economia ou sexta do mundo e agora descambou para a oitava, nona, enfim. E obrigada mais uma vez. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, telespectadores da TV Assembleia, do programa Frente a Frente. A verdade é que eu tenho colocado que o Brasil hoje é um barco em alto mar, sem leme, à deriva. O governo Temer, talvez o mais impopular da história do Brasil, e evidentemente a gente fazendo um retrospecto da história política do Brasil, eu sempre coloco, inclusive no seu programa, que um dos grandes problemas do Brasil é que a falta de um plano de desenvolvimento integrado para o Brasil. Essa greve dos caminhoneiros foi a prova exatamente concreta disso. Um país com a extensão territorial, como nós temos, 61% dos produtos são transportados através de transporte rodoviário de caminhões. Pelas rodovias, né? Pelas nossas rodovias. Que não é o meu mais seguro. E que não é o meu mais seguro. Para se ter uma ideia, o Brasil tem apenas 30 mil quilômetros de ferrovia, enquanto os Estados Unidos têm em torno de 285 mil quilômetros de rodovia. Sem falar em toda a Europa, não é? E sem falar em toda a Europa. Para se ter uma ideia, grande parte dessas ferrovias vem exatamente da época do Império, da época de Dom Pedro II. Nós temos um potencial estúpido para incentivar, para investir no transporte fluvial, no transporte marítimo, e nada foi investido ao longo desses últimos anos. A verdade é que concordo com essa greve dos caminhoneiros, com essa política desenfreada dos derivados de petróleo aqui. Veja bem, nós exploramos, tiramos o petróleo aqui e esse petróleo vai ser refinado nos Estados Unidos e depois volta para o Brasil com um preço exorbitante. Dolarizado. Dolarizado. Então, são coisas, Goretes, inexplicáveis. Voltando, como iniciei, o grande entrave hoje para o desenvolvimento do Brasil é exatamente a falta de um plano de desenvolvimento integrado para esse Brasil. Pois é, um plano de desenvolvimento integrado que contemple a região Nordeste, que sempre foi sacrificada, colocada em segundo plano, não, deputado? Olha, apesar os 350 primeiros anos de descobrimento do Brasil, o Nordeste era a região mais desenvolvida do país. A partir daí, com o ciclo do café, que isso se voltou exatamente para a região sul e, mais precisamente, para a região sudeste. O Nordeste tem enormes potencialidades, principalmente a região do semiárido. Eu costumo dizer que o nosso semiárido não é apenas sol, não é apenas água,
não é apenas solo, não é apenas vegetação. É muito mais. É cultura, é história, é música, é uma série de coisas. E vejo exatamente nessa região nordestina, desde que tenhamos um plano de desenvolvimento para a região, ela será uma região tão próspera como é hoje a região sudeste e em desenvolvimento a região centro-oeste. Pois é, e nesse sentido eu vou trazer aqui a discussão, a participação que o senhor teve na abertura desse segundo simpósio da Bacia do Rio São Francisco, em Aracaju, na Universidade Federal de Sergipe, para discutir justamente, não é, os desafios que se colocam para manter o rio mais importante do país dentro de uma condição de vitalidade, que hoje está comprometida com uma transposição que foi feita à revelia de todos os laudos técnicos do país contra essa transposição. Como o senhor avalia, no momento, essa discussão e qual é a perspectiva que nós temos de ter o São Francisco revitalizado e atendendo às necessidades, sobretudo, das regiões por onde ele passa? Primeiramente, eu venho há anos mostrando e vou insistir, persistir e não desistir, que o maior problema, Gorete, do Nordeste é exatamente a situação em que se encontra o rio da unidade nacional, que é o Rio São Francisco. E você pode fazer a pergunta, e por que, Inácio? Primeiro, o Rio São Francisco representa 70% do potencial hídrico do Nordeste brasileiro. O Rio São Francisco é responsável por 95% da energia gerada pela Chesf. O Rio São Francisco é responsável por 300 mil hectares de projetos de irrigação ao longo de sua bacia hidrográfica. O Rio São Francisco é responsável pelo abastecimento de água de várias e várias cidades da Bahia, de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe e agora da Paraíba, com esse criminoso projeto de transposição das águas do Rio São Francisco, que foi colocado em prática. O Rio São Francisco é responsável por inúmeros projetos de piscicultura, pela navegação, pelo turismo. Conclusão: o Rio São Francisco para o Nordeste é tão importante quanto o Rio Nilo para o Egito. Diante da situação em que ele se encontra, por conta disso, eu volto a afirmar: o maior problema do Brasil hoje é a situação, a degradação que se encontra o Rio São Francisco, porque ele, deixando de existir, evidentemente vai deixar de existir a região do Nordeste. Pois é, e o grande desafio hoje é manter o rio vivo para atender a esses 18 milhões de brasileiros em toda a região do São Francisco, que é atendida pelo rio, não é? Com absoluta certeza. E o que a gente sente é que nesse seminário que está acontecendo em Aracaju, que ali está reunido o mundo científico, e eu tenho colocado que nós temos há muitos anos alertado que o São Francisco é um paciente que se encontra na UTI, já em coma, e o que a gente precisa é que tenha um projeto. Esse projeto tem que sair do mundo científico. E esse seminário que começou dia 3 em Aracaju e que vai até o dia 6, até amanhã, evidentemente ali, o Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco vai sair com um projeto. Então nós já temos praticamente uma solução científica. O que se precisa agora é uma decisão política para a gente revitalizar o Rio da Unidade Nacional. Pois é justamente essa decisão política que faltou ao país, de uma forma, digamos assim, baseada no bom senso, para não ter iniciado a transposição antes de revitalizar o rio. Qual é a garantia que se tem no momento que o poder
político de Brasília vá atender a uma deliberação científica, como não é praxe fazer isso no Brasil, ser atendida essa questão no país? Tudo isso deriva-se, mais uma vez, volto a dizer, a falta de um planejamento. Eu já disse várias vezes, inclusive nesse seu programa, que Deus foi extremamente generoso para com o Nordeste. Para o Nordeste meridional, ou seja, para os estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, os estados banhados pelo Rio São Francisco, Deus nos deu um rio de superfície, o Rio São Francisco. Para o Nordeste setentrional, que separaram agora o Nordeste em meridional e setentrional, se diz que são aqueles não banhados pelo Rio São Francisco. Mas que esse outro rio que Deus nos deu é um rio subterrâneo, que já começa aqui em Alagoas, naquela região serrana de Água Branca e Mata Grande, e vai até o sul do Piauí. É o aquífero Jatobá. Ali tem armazenado, Gorete, 135 bilhões de metros cúbicos de água potável. Mas não pode se lançar mão desse potencial, desse manancial, digamos assim? Não usamos isso. Veja bem, toda a água hoje, com a vazão que nós temos hoje, em média, de 500 metros cúbicos por segundo, toda a água do Rio São Francisco, que passa em minha cidade hoje, que é a cidade de Piranhas, eu sou de Piranhas, deve ser em torno... Com destaque, uma cidade belíssima, que parece até uma maquete, não é? A cidade de Lapinha do Sertão de Exatamente. Alagoas. Se passa por ano, na cidade de Piranhas, em torno de 45 a 50 bilhões de metros cúbicos. Esse aquífero Jatobá, nós temos essa reserva subterrânea de 135 bilhões de metros cúbicos. Isso dados da Sociedade Brasileira de Águas Subterrâneas. Estudiosos dizem, se a gente retirar por ano 27 bilhões de metros cúbicos d'água, nós vamos atender 100% da região do semiárido pernambucano, paraibano, cearense e potiguar. E o que faz o governo não tomar iniciativas no sentido de lançar mão dessa condição? Só Deus sabe. Se eu tenho essas informações, acredito que o governo sabe exatamente ter essas informações. Ou seja, voltando àquele assunto, o projeto criminoso de transposição das águas do Rio São Francisco, que no meu entendimento é o projeto mais criminoso da história do Nordeste brasileiro, é um projeto enganoso, não vai levar água para lugar nenhum. Se muito atender, vai atender 1% da população do semiárido pernambucano, paraibano, potiguar e cearense, enquanto se a gente retirar usar esses 27 bilhões de metros cúbicos d'água por ano, não compromete essa reserva, porque a média de chuvas na região durante o ano garante a recarga e nós vamos levar água 100% para a população do nosso semiárido setentrional. Práticas sustentáveis, simples, poderiam reverter essa situação degradante do Rio São Francisco, deputado? Demais, nós temos que urgentemente. Estudiosos dizem que a revitalização do Rio São Francisco, ela consiste de 3 etapas. A recuperação ecológica, que consiste no replantio das matas ciliares, tratamento de esgoto, o cuidado no uso de defensivos, a recuperação das lagoas marginais, essa é a recuperação ecológica. Nós temos a recuperação do reforço da vazão do Rio São Francisco. E a outra é a recuperação econômica. A gente mostrar que exatamente fazendo a recuperação ecológica, aumentando o reforço da vazão, aumentando a vazão do Rio São Francisco, o Rio São Francisco pode tornar essa região nordestina
uma das mais viáveis do planeta. O senhor, independentemente do que ocorre, né, com essa questão do rio, da degradação do rio, é uma pessoa que acredita na recuperação do rio, é um entusiasta na recuperação do rio, né, deputado? Sou, mas já perdi muito, porque já estou vendo que é um paciente que já está na UTI e prestes a entrar em coma. Por conta disso, eu aproveito aqui para fazer um apelo à sociedade nordestina, principalmente à sociedade brasileira. Vamos salvar o Rio São Francisco. Sobretudo quem depende do rio diretamente, não é? Uma mobilização nacional em defesa do Rio São Francisco. Deputado Inácio Loyola, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. Nós ajudamos a mudar! E você? Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Inácio Loyola, do PDT, ele que nos fala sobre a ação parlamentar e também sobre as questões de ordem política e econômicas do país, a conjuntura nacional no momento em que vivemos. Deputado, antes de fechar essas questões relacionadas ao São Francisco, ao Rio São Francisco, do qual recebe que o senhor é um profundo conhecedor e defensor da revitalização do Rio, eu destaco aqui, em março deste ano, o senhor recebeu uma comenda Guardião das Águas, que é instituída pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Eu pergunto, qual foi a sensação de receber uma homenagem como essa? Eu sou um homem que já vivi várias emoções. E uma das mais emocionantes foi exatamente no momento que o governo do estado me contempla com essa comenda como guardião das águas. Eu sempre tive um sentimento ecológico muito grande, até pela minha formação escolar. Eu sou engenheiro agrônomo e desde que ingressei na Escola de Agronomia aqui na Universidade Federal de Alagoas, eu sempre me preocupei com as questões ambientais e mais precisamente no que diz respeito às questões hídricas. E esse século será marcado, os grandes conflitos, as grandes guerras deste século no planeta, têm como origem principal a falta de água no planeta. A falta de água será, com absoluta certeza, o grande entrave para o desenvolvimento do nosso planeta Terra. E por conta disso, o governo do estado, através da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, acompanhando essa minha luta em defesa das questões ambientais e em particular das questões hídricas, me homenageou que eu fiquei por demais honrado e levarei isso para o resto de minha vida. É esse sentimento que o motivou também a pedir, por meio de indicação ao governo do estado, a ativação da delegacia especializada contra crimes ambientais, deputado? Exatamente, Gorete. Olha, a ciência desse século é a ecologia. Ou a gente se conscientiza de preservar o meio ambiente, a nossa casa, a nossa morada,
ou a gente vai acabar com o planeta Terra. A ecologia, o crime ecológico, ele não tem resultado de imediato. Ele vem a longo prazo. A ecologia, como nunca foi levada a séria pela humanidade, hoje é que nós estamos sentindo exatamente a necessidade da preservação do meio ambiente. Baseado nisso, vendo isso, é que eu, através de uma indicação aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, pleiteio exatamente uma delegacia que venha acompanhar de perto os crimes ambientais que venham ser cometidos aqui no Estado de Alagoas. É de grande importância para Alagoas, para o Nordeste, para o Brasil e para o mundo. Bem, no final do mês de maio, o senhor também assinou uma indicação para a criação do circuito turístico do frio, não é? Para ampliar no estado o desenvolvimento econômico dessas regiões no interior. E é uma proposta que abrange os municípios de Água Branca, Mata Grande, Mar Vermelho e Bateguara. Somada a essas ações, né, de criar as condições para que municípios que tenham essa vocação turística venham a usufruir economicamente em benefício do desenvolvimento do Estado. Agora, é interessante que essa ideia não venha do Executivo, venha do Parlamento. E seria uma contribuição parlamentar a esse desenvolvimento, deputado? Eu costumo dizer que o papel do poder do legislador não é apenas legislar, fiscalizar, como também orientar. E eu, na condição de deputado estadual, e no que diz respeito à questão do turismo, Alagoas tem potencialidades enormes turísticas. Eu vejo o estado de Alagoas com potencialidades bem maiores do que estados como a Bahia, Pernambuco, como o Ceará. Nós precisamos, Gorete, nos conscientizar que o turismo aqui não deve ser explorado só praia e só. Nós temos que explorar o turismo cultural, o turismo histórico, ou seja, e no que diz respeito à questão climática. Nós temos essas 4 cidades aqui em Alagoas, Água Branca e Mata Grande, no Alto Sertão, e aqui na região da Zona da Mata, os municípios de Mar Vermelho e Bateguara, com um clima diferenciado das outras cidades do estado de Alagoas. Certamente. Eu comparo essas 4 cidades com um clima mais agradável, com melhores condições do que mesmo o vizinho estado de Pernambuco, com as cidades de Garanhuns e de Gravatar. Então a gente precisa divulgar isso, explorar, que o turismo é uma das principais fontes de divisas para qualquer município, qualquer estado, região, qualquer país. Então, diante dessas potencialidades que nós temos, através de uma indicação, eu faço um apelo ao governo do estado, no sentido que a gente venha explorar essas 4 cidades que têm um clima diferenciado, ou seja, regiões de microclima. E subutilizadas nesse sentido, né, até então. E até então subutilizadas. Pois bem, falemos agora sobre o serviço de informações ao cidadão, que é também de sua autoria essa indicação. Que proposta o senhor pretende alcançar com essa indicação, deputado? Essa indicação consiste em a gente fortalecer, aquecer mais a economia do Estado. De que forma? Na exploração turística disso, promovendo os festivais, levando para essas cidades, por exemplo, Água Branca, Mata Grande, além de ter esse clima diferenciado, são cidades históricas do estado de Alagoas. Mata Grande e Água Branca são cidades mães das demais cidades do sertão de Alagoas. Grande parte das cidades do sertão de Alagoas
derivaram-se dessas duas cidades que ficam encravadas nessa região serrana. Para ter uma ideia, Delmiro Gouveia pertencia à Água Branca. Para ter uma ideia, as cidades como Inhapi, Canapi, Mata Grande, Dois Riachos, Maravilha, Santa Ana do Ipanema pertenciam a Mata Grande. Então, são cidades que, além de ter esse clima diferenciado, têm um potencial histórico enorme. Para que os telespectadores tenham uma ideia, o surgimento do cangaceiro Lampião, no meu entendimento, o cangaço foi um dos maiores fenômenos sociais da história do Nordeste, fracos que tornaram-se fortes. Esse tema a gente levaria horas, horas e horas, mas o cangaceiro Lampião surgiu exatamente quando seu pai foi assassinado em 1921 no município de Mata Grande. Foi ali que surgiu o cangaceiro Lampião. Então, é um momento histórico da história do nosso Nordeste. Voltando para as cidades de Mar Vermelho e Bateguara, nós temos exatamente de explorar essa questão somente do clima e aproveitar o máximo que tiver. Ou seja, é uma oportunidade para não só os alagoanos que não sabem, como o Brasil como todo, e nos visita, conhecer a história da Zona da Mata e do sertão de Alagoas. Tudo, a gente precisa conhecer a história de Alagoas. Vamos dar um exemplo, a Bahia. Se você conhecer a Lagoa do Abaeté, o que é que tem de beleza ali? As praias de Salvador, o mercado modelo, a igreja do Bonfim. Mas o baiano canta aquilo com tanto amor, canta a Bahia com tanto ufanismo, que você começa a admirar. Mas é incomparável, porque o mercado de Maceió é complicado fazer comparação a qualquer estado da região Nordeste, né? Todos têm uma organização. Sim. Falo o mercado modelo, não é um mercado, estou dizendo as potencialidades que eles sabem usar lá. Em benefício do Estado. Eu, quando prefeito de Piranhas, diante de um pensamento de um escritor russo, por nome Leon Tolstói, quando ele diz o seguinte: o ser humano só é universal quando ele canta a sua aldeia. Então, diante de tantas potencialidades que Alagoas tem, nós precisamos cantar Alagoas para o Brasil e para o mundo. Isso é verdade. Deputado, agora falemos sobre o Serviço de Informações ao Cidadão, o SIC, que foi uma iniciativa de sua autoria também. Sim, todas essas são indicações em que eu procuro ouvir a população. E essa indicação veio, mais uma vez, procurar atender os anseios da população e, evidentemente, com isso, eu poder contribuir na condição de deputado estadual para com o alagoano, para com a alagoana. Pois é, apesar de o senhor ser um defensor das alternativas modais para o transporte, seja de passageiros ou de cargas no Brasil e, sobretudo, no Nordeste, por meio das ferrovias, ativação do transporte fluvial, o senhor também faz aqui indicações para melhorar as condições das rodovias aqui de Alagoas. Esta semana mesmo a gente teve informações a esse respeito. E o que dizer das rodovias aqui no estado? Olha, se você analisar o avanço que o estado de Alagoas nesses últimos 3 anos alcançou, serve de exemplo para o Nordeste e para o Brasil. Diante de toda essa crise que enfrenta o Brasil, talvez a mais grave da sua história, o estado de Alagoas, tendo à frente o jovem governador Renan Filho, ele vem driblando essa crise. E é bom que se frise, sem o apoio do governo federal. O governo federal adotou o governo Renan Filho como um adversário, um inimigo dele. Mesmo assim, diante de tudo isso, o estado de Alagoas tem dado esse exemplo. Eu tenho dito que você percorre por esse Brasil afora
e a imagem, o trabalho implantado pelo governador Renan Filho aqui, tem servido de espelho e de admiração por demais brasileiros. Começou pelo ajuste financeiro já no início do governo, não é? A Secretaria da Fazenda, aquele empenho para colocar as contas em dia do Estado, não é? Nós estamos no momento para não fazer aquela política barata. Nós estamos na era da competência comprovada. Que consiste isso, competência comprovada? A gente eleger pessoas capacitadas, pessoas comprometidas, pessoas preparadas, que conheçam os problemas do seu município, do seu estado, do seu país, e, evidentemente, em cima desse conhecimento, ele apresente alternativa, apresente soluções. É isso que nós estamos vivenciando no estado de Alagoas. Felizmente. Deputado, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já, em 1 minuto, o Frente a Frente está de volta. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois é só acessar e inserir os seus dados. Pronto, a via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Inácio Loyola, do PDT, ele que nos fala sobre ação parlamentar no momento. Mas iniciamos a entrevista falando não só da mobilização dos caminhoneiros aqui no país, uma avaliação do que foi esse movimento pelo deputado, como também a defesa do Rio São Francisco, da revitalização do Rio. Rio que é importantíssimo, não é, para a geração da nossa matriz energética aqui no Nordeste brasileiro. Deputado, o que dizer da intenção do governo de privatizar a Eletrobras, que não se concretizou através dessa medida provisória no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados? É outro projeto criminoso e irresponsável do governo Temer. Vamos esquecer as demais empresas do sistema Eletrobras e nos voltemos apenas para a Chesf, empresa nordestina. Porque teria implicações, né? A Chesf estava cotada para ser vendida a um preço de 12 a 15 bilhões de reais. A Chesf tem hoje um patrimônio em torno de 90 bilhões de reais. Ou seja, é inexplicável uma empresa que tem um patrimônio em torno de 90 bilhões de reais esteja a ser vendido ao valor como sucata 12. Outra coisa, diante da crise que enfrentam as empresas brasileiras, quem vai adquirir o setor elétrico do Brasil são empresas estrangeiras, americanas, chinesas, como 70% da produção de energia do nosso país é proveniente de hidrelétrica, onde a matéria-prima é a água. Quem adquirir essas empresas automaticamente vai adquirir o rio, aquele que é responsável pela geração de energia daquela hidrelétrica. Ou seja, privatizar o Rio São Francisco também. Pronto, por tabela, né? A nível de Chesf, além dele comprar a Chesf, vai também comprar o Rio São Francisco, que ele não terá função múltiplas. Consumo humano, consumo animal, turismo, irrigação, vai ser único exclusivamente para a geração de energia.
Ou seja, é condenar as famílias ribeirinhas, né? O país quase inteiro, né? É uma situação, digamos assim, até emergencial, porque é um impacto e tanto na economia e na vida das pessoas, né? Coisa mais absurda do mundo. Não existe explicação. Só Freud pode explicar essa posição do presidente Temer em querer vender o setor elétrico do país. Porque em uma região, os 3 principais pilares, no meu entendimento, do desenvolvimento de um país é água, estrada e energia. E ele está querendo vender o setor elétrico e, evidentemente, querer vender, junto com o setor elétrico, os nossos rios. Fatiou a venda do pré-sal, deputado. A questão da energia passou a ser um plano secundário. Não é verdade? É verdade. Pois bem, falemos agora sobre política partidária. O senhor, que filiou-se em março deste ano ao PDT, uma solenidade altamente concorrida em sua cidade, Piranhas. O que dizer desses 3 meses? O senhor se sente acolhido ao PDT? E o que, na verdade, levou o senhor a migrar para o PDT? A verdade é que eu fui eleito pelo PSB. Uhum. Eu tive uma ligação muito estreita com o então governador Eduardo Campos, o saudoso Eduardo Campos. Tenho uma ligação muito estreita com a ex-presidente do PSB Alagoas, ex-prefeita de Maceió, Cátia Bó. A verdade é que depois da morte de Eduardo Campos, o PSB ficou sem rumo, sem uma liderança maior a nível de Brasil. E o deputado João Henrique Caldas se filia ao PSB e, sem conversar com nenhuma liderança do PSB, nos obrigou praticamente, nos expulsou do PSB. Todo o grupo do PSB, comandado pela nossa presidente Cátia Bó, se reuniu por várias e várias vezes qual partido que a gente iria se filiar. Depois de várias e várias discussões, reuniões, esse grupo optou por migrar para o PDT. Fomos muito bem recebidos pelo atual deputado federal Ronaldo Lessa, o maior líder do partido, um dos mais respeitados políticos de Alagoas, com uma história brilhante. Foi vereador, foi deputado estadual, prefeito de Maceió, foi governador do estado, hoje deputado federal. E nós ingressamos no PDT. Quero dizer que nesses 3 meses que estou filiado ao PDT, me sinto como já esteja lá há 3 anos. Muito bem recebido, tudo é discutido, é decidido democraticamente. Faltava essa democracia ao partido anterior? Nós tínhamos essa democracia antes do ingresso do deputado João Henrique Caldas. A partir daí, não. Para se ter uma ideia, o único deputado que o PSB tinha aqui, estadual, aqui em Alagoas, era eu. Em nenhum momento ele deu um telefonema para mim dizendo que tinha se filiado ao PSB e queria ter uma conversa comigo. Inclusive foi até deputado junto comigo, estadual, aqui na Assembleia Legislativa. Mas a verdade, esquecendo esse passado e pensando no presente e no futuro, o PDT tem um objetivo de lutar neste momento pela eleição de Ciro Gomes, um dos mais talentosos políticos que o Brasil tem, prefeito de Fortaleza, governador por 2 vezes do Ceará, ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional, preparadíssimo para assumir os destinos do Brasil, tem uma proposta de desenvolvimento integrado. Estamos aqui aliados ao governador Renan Filho, apoiamos aqui na Assembleia, apoiamos a sua reeleição, defendemos e apoiamos a candidatura de Ronaldo Lessa, apoiamos os nossos candidatos a senador. No momento,
o senador Renan Calheiros e o propenso candidato a senador Maurício Quintela. Ou seja, o projeto do PDT em Alagoas é exatamente contribuir com a eleição do governador Renan Filho, dos nossos senadores e, consequentemente, no amanhã, a gente contribuir com o governo de Renan Filho. E uma proposta que nós vamos entregar ao candidato a presidente Ciro Gomes, acreditamos que ele vem em Alagoas, e essa proposta consiste em ele ter um compromisso com o governo Renan Filho, com um compromisso com o desenvolvimento do estado de Alagoas. Deputado, qual a sua expectativa sobre essas eleições que vão acontecer dentro de uma conjuntura totalmente diferente das eleições anteriores, sob o ponto de vista do que foi Operação Lava Jato, o descrédito do governo federal, das instituições, enfim. Como o senhor vê esse cenário para 2018? Olha, eu costumo dizer o seguinte: na antiga Grécia existia um velho sábio que todos o procuravam para dirimir suas dúvidas. E um belo dia uma jovem procurou esse velho sábio com a borboleta na mão e disse: vou desafiar esse velho sábio. Como? Vou perguntar a ele perante a todos se eu estou com a borboleta aqui na mão, se ela está viva ou ela está morta. Se ele disser que está viva, eu aperto e esmago ela. Se ele disser que ela está morta, eu abro a mão, ela voa e eu mostro que ela estava viva e vou exatamente desafiar ele. Procurou ele em plena praça pública, disse: mestre, estou com a borboleta na mão. Ela está viva ou ela está morta? E a resposta dele para essa jovem foi: a resposta está em sua mão. Ou seja, fazendo uma analogia de tudo isso, o futuro do Brasil está nas mãos do povo brasileiro. Escolha os seus verdadeiros representantes. Aqueles que, para apresentarem propostas enganosas, você diga um não, dê um basta a todos esses. Porque quem vai exatamente botar o Brasil nos eixos, no caminho certo, é o seu próprio povo. É isso. Incrivelmente o senhor colocou de uma forma muito clara sobre a definição dessas eleições, né? É acompanhar o desempenho dos políticos que vão à reeleição ou que querem se lançar candidatos e aí fazer a escolha certa, não é? Eu quero contar um caso pitoresco de uma determinada cidade do sertão de Alagoas. Nessa última eleição, um determinado candidato colocou um carro de som e percorria toda a zona rural do município. E o carro de som anunciava: quem tiver seus filhos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas, digam eles que venham, porque se eu for eleito, a partir de 1º de janeiro, todos serão empregados. E essa pessoa ganhou a eleição com essas promessas enganosas. Pois é. Olha, deputado, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, não é? Encerramos agora o Frente a Frente, mas é sempre um prazer entrevistá-lo. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Frente a Frente e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Gorete. Uma boa tarde a todos. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente.